Olá, concurseiro, concurseira, chegamos, mais uma prova atualidades. Dobradinha no ar, amigo Lércio, 2015, grande 2015, amigo. Será para nós, será um grande mesmo. Grande ano. O pessoal deve ter achado estranho, né? Por que nós demoramos tanto para tratar deste tema assunto tão importante? Seguinte. Na verdade, nós já havíamos beliscado esse tema antes. Sim, já foi, a liberdade de expressão já debatemos, mas terror, limites, responsabilidades e Charlie Hebdo não tínhamos falado. Novidade. E demoramos, porque aconteceu no início de janeiro e demoramos. Tem uma explicação lógica. Tratar desse tema no calor de toda aquela propaganda, daquela marcha. Cada vez que tratamos de um assunto que envolve uma grande comoção popular, corre-se um risco tremendo de simplesmente tratar com emoção. Sim. E aí... E esse é o problema. Sem ter uma visão um pouco mais ampla, mais horizontal da situação e também mais abrangente. Precisávamos, você disse muito bem, no calor das emoções, ver os capítulos seguintes. E, inclusive, a nova edição do Charlie Hebdo, para sabermos a resposta que os sobreviventes, chargistas e colegas daqueles que foram chacinados, dariam em relação a isso. E agora uma série de outras intercorrências. Então, estamos na esteira de fatos decorrentes daquilo que aconteceu, Lércio, no começo desse ano. Alguns reclamaram, a justificativa é importante. Tratar no calor da emoção, a gente é mais parcial do que o normal, porque sempre seremos parciais, admitimos isso, e é importante que se coloque isso. E quando se trata de uma parcialidade muito forte, a gente acaba prejudicando você, aluno, e você se prejudica quando for fazer a sua redação. E como temos tempo, as redações sobre esse tema, as questões de vestibular, as questões para o Enem, tem todo o ano para ser tratado. Sem dúvida. Então vamos tratar isso de maneira... tentar ser o mais isento possível, colocando os dois lados para que você possa elaborar um bom texto. Agora, para o nosso aluno, nosso direto acompanhante da dobradinha, que ano importante esse de 2015. Uma série de concursos, não, Lércio? Perfeito. Uma quantidade enorme de concursos, gigantesca mesmo. Então comece a observar cada detalhe desse início de ano. Todos os anos, infelizmente, nós somos vítimas pelos meios de comunicação, ao sabermos de tragédias. Perfeito. É o que aconteceu no Haiti há alguns anos, com terremoto, é o caso de tsunami, são as situações enchentes, como a Boate Kiss, que enlutaram o país todo, enfim, deslizamentos, enxurradas, enchentes. No início de ano, esses assuntos, infelizmente, tomam conta do cenário. E neste ano de 2015, não fugiu a esse roteiro, a esse script determinado. E o que aconteceu ali? Vamos só entender assim, Lércio, de bom tom, que esta situação que envolve charge, tira e quadrinho, e até cartoon, nós poderíamos aqui acrescentar o cartoon também, isto é o que nós chamamos como linguagem verbal e não verbal. A mescla disso é hoje uma grande crítica, porque os talentosos artistas que conseguem fazer charges, tiras, quadrinhos ou cartoons com grande eficiência e eficácia, com um desenho, eles promovem toda uma ironia, uma sátira, uma provocação ou mesmo uma denúncia sobre determinado assunto. E quem se sente ofendido, invariavelmente, porque foi caricaturizado, ou seja, uma caricatura do indivíduo, seja lá como for, acaba reagindo. Algumas vezes com bom humor, outras vezes se irrita a ponto de querer represálias. E foi exatamente esse sentido de vingança por uma charge que fez com que extremistas da pior espécie, da pior estirpe, atacassem covardemente, sem direito. Por que é covarde aí? Não é ser parcial. É covarde por quê? Porque se eu tenho uma metralhadora, entro em um local em que todos estão desarmados, ou melhor, armados exclusivamente com uma caneta, um lápis, certo? Uma caneta tinteiro, seja lá o que for, e atiro contra esta pessoa, isso é covarde. Aí não há defesa. Não estamos condenando pura e simplesmente, é que é covarde mesmo, porque não tem direito de defesa. Não dá, inaceitável, é covarde mesmo. Então, terroristas covardemente chacinaram pessoas. Vamos lá. Pessoal,
dentro da nossa fala aqui, entendemos o seguinte: ninguém, o Sr. Marlos já deixou claro isso, é a favor do terror. Ninguém apoia o terrorismo. Mas existem causas que levaram a existir esse terror. E você deve pensar muito bem nisso, porque homens armados entraram em um jornal e atiraram contra pessoas. É inaceitável. Contra profissionais de imprensa. Se questione por que foi levado a isso, porque isso pode te dar argumentos para o seu texto. Sem dúvida, é necessário. A gente precisa voltar um pouco na história aí para que você argumente, elabore um texto em relação a isso. 1989, cai o Muro de Berlim. Logo depois, se desfacela a então União Soviética, se dividindo em 15 grandes países. Sim. Ou seja, o fim da Guerra Fria. O mundo perde, abre aspas aí, um conflito de duas forças. Mas era um... O capitalismo e o comunismo, em linhas gerais. Era um conflito que a gente sabia como ele acontecia. Sim. Era possível você prever, era possível... As ações de um lado e as ações do outro lado. Agora, depois de 89, essa parte bélica sumiu. Sim. Mas os arsenais continuam existindo. Os arsenais continuaram. Os homens que hoje trabalham com o chamado terror foram treinados por países europeus e principalmente pelos Estados Unidos. Armados, inclusive. Treinados e armados. Porque eles não teriam aquelas armas sem a indústria bélica europeia e estadunidense. Primeiro ponto. Uma situação curiosa, e é claro que nos falta o viés jurídico pleno, mas nós temos algumas situações e alguns pitacos aqui são possíveis. Mas premeditação. O que me incomoda muito nisso, né, Laércio, é a premeditação. Porque nós sabemos que hoje, espalhados pelos países ocidentais, então leiamos Estados Unidos, França, Inglaterra, enfim, países diversos. Existem aparelhos. Pequenos grupos podem ser formados pelo indivíduo solitário, pela família constituída, pai, mãe, avô, tios, enfim, que são aparelhos prontos para um objetivo maior, que é, quando acionados em uma situação que eles previamente combinaram, eles se rebelam e começam a provocar aquilo que esses grupos, que esses extremistas fizeram. A chamada célula. A célula, exatamente. Então, aí é que entra o terror, não, meu amigo? Porque como você não tem como segurar. Exatamente. Como você disse bem, antes você possuía determinações, agora não. Agora você pode, diante disso, você pode dizer assim, você não sabe o que o teu vizinho faz. Não sabe. Você não sabe que o seu vizinho, de repente, mas ele está ali há 10 anos. De fato, ele pode permanecer 5, 8, 10, 12 anos, uma família normal, cumprindo as suas funções, cortando a grama, morando em casa, enfim, lavando o carro no final de semana, quando a água, não é o caso de São Paulo. Então, nesse sentido, sim. Agora, de repente, ele carrega nas suas... nos seus bastidores, no seu porão, um arsenal com armas prontíssimos, porque era um pequeno arsenal que agora a polícia francesa descobre que eles possuíam com armas diversas, de grosso calibre, prontinho para sair e fazer aquilo que fizeram mesmo, matar. Olha só, de cada 4... Em nome do que acreditam, desse ideário. De cada 4 franceses, você já consegue calcular rápido, está ligado ao islamismo. Sim. Automaticamente, a percentagem é muito grande. Enorme. É quase 1/3 aí da população ligada ao islamismo. Nesse 1/3 você tira, claro, radicais. É indiscutível que extremistas mesmo. E eles é que promovem esse terror. Porque o terror está nisso, em você ser atacado sem direito à defesa, em nenhuma situação. Não é só porque você não tem armamento, como nós citamos, mas também você não sabe a imprevisibilidade e inocentes pagam. Então é uma bomba deixada, é um artefato deixado numa estação de trens, que vai pegar e atingir pessoas que não têm a mínima responsabilidade com aquilo, mas que serão envolvidas porque estavam, entre aspas, na hora errada e no lugar errado, Laércio. No dia 20 de janeiro, o Estado Islâmico, abre aspas aí, porque Estado é uma coisa bem complicada para atribuir esse grupo, mas ele se auto-intitula o Estado Islâmico, e uma hora dessa a gente trabalha só com essa sigla. Fez o seguinte anúncio: parem de viajar para cá, vocês
jihadistas, parem de vir para cá, nós já estamos bem armados, e eles são 200 mil homens, muito bem armados, nós não precisamos mais de vocês aqui na região ali que pega uma parte do Iraque, do Irã, da Síria, não precisa que vocês venham mais para cá, não precisamos mais de vocês, mas promovam ataques dentro do seu território, Exatamente. onde você está agora. E tem dois pontos importantíssimos dentro desse conflito. Veja, ainda não está claro, não está claro, por mais que o Hamas tenha assumido... a Al-Qaeda tenha assumido, eu fiz um termo errado aí, a Al-Qaeda tenha assumido a responsabilidade, não está claro se foi de um grupo isolado, de alguns dos meninos loucos ali que resolveram fazer o atentado, ou se realmente foi uma coisa financiada pela Al-Qaeda. Duas questões. Se foi um grupo de loucos que fez isso, a coisa é mais complicada, porque vai ter muitos mais loucos fazendo isso. Agora, se foi a Al-Qaeda ou a Al-Qaeda, como alguns pronunciam, você vai atrás desse grupo e tenta desmantelar, pelo menos tenta. E como é que vai ser feito isso? Veja só, se para os Estados Unidos, para a própria Europa, é muito pior que tenha sido um grupo de pessoas, de loucos, do que a Al-Qaeda. Só que a Al-Qaeda gostou muito do que aconteceu, porque agora... Voltou à cena com manchetes e tudo mais também, né? Voltou à divulgação. Olha só, veja essa manchete do Jornal Valor. Michel, coloca para nós lá, por favor. Após ataque, União Europeia debate mais vigilância da vida privada. O que nós dissemos há pouco. Né? Você não sabe quem é o teu vizinho, né? Se você sabe, ele almoçou contigo, ele fez refeições, você faz um churrasquinho com ele, mas de repente ele é um terrorista. Um texto que você tem que ler, Jornal Valor, tá? Diante disso, pensa comigo a seguinte situação. Em cima da vigilância da vida privada, eles estão promovendo uma outra coisa que para cercear as fronteiras. Aí eu me questiono, que liberdade de expressão esses países promovem se eles cerceiam a minha vida privada e também cerceiam as fronteiras, a liberdade de ir e vir. Então tem uma hipocrisia muito grande em termos de liberdade de expressão e liberdade de ir e vir. Por isso a nossa temática é a liberdade de expressão. Então, o chargista tem plena liberdade para ilustrar o que quiser? Sim e não. Não há dubiedade aí. Sim, porque ele pode escrever e desenhar como arte o que ele desejar. Porém, o que ele pretende com isso? A quem ele pretende atingir? E será que nessa sua charge, por mais irônica que seja, ele não vai ferir uma suscetibilidade, não vai ferir um direito do outro? Porque é aí que temos a liberdade de expressão. Nós podemos fazer tudo sobre tudo, se assim o for. Será que todos aceitam esse tudo sobre tudo? É isso que nós questionamos. Por isso, uma indagação. Deve haver limite à liberdade de expressão? É você que vai responder isso no seu texto. E acho que dá para também... Deve haver responsabilidade, então, justamente dentro dessa liberdade de expressão. Aqui, nesse termo, professor Marcos, que você coloca de limites, é interessante que o nosso aluno trabalhe com a seguinte ideia. Veja só. Quando você entra numa mesquita, você já entrou em uma mesquita? Interessante. Já entrou em uma mesquita? É uma pergunta que você deve se fazer. Veja, eu já entrei em todos os tipos de possíveis de cultos religiosos. Igrejas, de umbanda, mesquita, judeus e assim por diante. Todas. Quando eu entro numa igreja católica, logo na entrada eu vejo do lado direito, do lado esquerdo, a via sacra, que termina em uma cruz, com Cristo pendurado. Está lá, alguns criticam, sim, porque argumentam que ele desceu naquela cruz dentro do próprio cristianismo. Mas ele está lá, e a fé de quem cultua aquilo, para mim não há problema nenhum. Quando eu entro numa igreja evangélica, do lado esquerdo, do lado direito, não vejo aquela via sacra, termina no máximo com uma cruz lá na frente, sem o Cristo pendurado. Exatamente. Quando eu entro numa instituição judaica, é completamente diferente. Vai ter lá o seu candelabro com as 7... toda a simbologia. Velas e toda a simbologia relacionada ao judaísmo. Quando eu entro em uma mesquita, primeiro, eu tenho que tirar o sapato. Sem dúvida. É um respeito profundo. Tiro o sapato, visto uma meia. Aliás, antes disso, eu tenho que me lavar.
para estar purificado, para ser digno, minimamente, de prestar diante da mesquita, o seu culto. Diante da Mesquita Azul, em Istambul, eu presenciei a seguinte cena. Eu achei esquisito, assim, num canto, uns 30 homens começaram lavando os pés, lavaram os braços, as mãos ainda não, lavaram os braços, lavaram atrás da orelha, o rosto, lavaram as mãos e entraram na mesquita. Um respeito profundo. E quando eu tive a oportunidade de entrar, não vi ao seu redor nenhuma imagem, apenas textos. Sim. Apenas textos, porque eles consideram o verbo, a palavra, como tem na Bíblia, logo no início da Bíblia, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Então, a força que tem as palavras. É o seguinte, o Charlie Hebdo argumentava que pela agressão, pela força da caneta que agredisse, educaria. Mas por que eu tenho que questionar isso? Justamente. Aí é que entramos nos limites. Vamos, né? E nas responsabilidades. Vamos criar uma charge ironizando a Maomé? Vamos criar uma charge ironizando Jesus Cristo? Para quê? Ah, porque eu tenho liberdade. Sim, mas espere, você não ferirá alguém que gosta, que crê, que entende que aquele é o seu princípio de vida? Será que essa pessoa não merece respeito também? Você diz assim, não vou fazer esse tipo de charge, eu tenho outras coisas para chargear, para ironizar, mas e aí não há defesa, a nossa é só assim um raciocínio. Como cristão, eu não gostaria de ver charges que ironizassem figuras bíblicas, figuras nas quais eu creio, como cristão. Mas, claro que isso não me levaria ao outro lado, que é o radicalismo, de chacinar alguém que fez uma charge. Mas eu, por exemplo, deixaria de ler a revista, o jornal, o semanário, o diário, enfim, eu deixaria de ler este órgão, porque eu vejo que ele está usando a leviandade e não me respeita. Se ele não me respeita, eu não preciso dele. Claro que essa é uma resposta que alguém vai dizer assim, é verdade, uma resposta pacífica. Como faço com um determinado veículo de comunicação brasileiro, que tem 4 letras. Começa com V, termina com A. Esse veículo me oferece... elas estão enlouquecidos nos últimos meses. Agora eu tenho 55% para ser assinante. Mesmo que eu tivesse 55% de pagamento para que eu fosse assinante, eu não o seria. Então essa é a minha resposta. Eu não preciso brigar com o veículo, eu não preciso fazer esse alarde, simplesmente eu não o leio. E quando tenho a oportunidade de conversar, quando ele me pergunta, vale a pena? A minha resposta é, claro, me permite a opinião, mas nunca, nem leitura de banheiro. Mas isso é uma concepção minha, agora eu não preciso fazer isso. Né? Os dois lados da moeda. Eu tive a oportunidade, eu não estava no Brasil no dia do atentado. Eu tive a oportunidade de acompanhar as imagens nos Estados Unidos, as imagens do Brasil, os jornais aqui, os jornais lá. O interessante, eu acreditava que os Estados Unidos ia bater fortemente. Não, Tanto é que não mandaram representantes. Não, exatamente. Não mandaram Envergonhou-se depois do governo norte-americano, porque viu que naquela marcha extraordinária, realizada não só em Paris, mas em toda a França, em Paris, é claro, o maior número, havia inúmeros líderes, e aí, mais uma vez, o papel da chanceler alemã Angela Merkel é interessante. Como essa senhora é uma personalidade política... Uma postura diplomática. Interessantíssima, né? Então, e o governo norte-americano se envergonha de não ter tomado partido. Se fosse lá nos Estados Unidos, por favor. Eles não foram porque sabiam, porque eles já tinham criticado. O que mostrava nos Estados Unidos era vários momentos o Obama criticando a postura do Charlie. Porque alguém vai me argumentar que eles faziam charge de todos. Concordo que faziam charge de todos, mas quando você vê uma percentagem, era assim, 80% contra muçulmanos, uns 10 ou 15% cristãos, e daí quase 2% contra judeus. Foi parcial. Limites e responsabilidades. Liberdade de expressão com parcialidade não existe. Então, não estamos dizendo que eles deveriam ser assassinados, em hipótese alguma, mas eles provocaram, infelizmente. Então deve-se ter essa questão. E para você construir um texto, vamos aqui, entre 15 e 30 linhas, um texto com essa tipologia, dissertação argumentativa. Um texto em que você deve trabalhar minimamente com 3 parágrafos. 4 é o número ideal, aquela situação de um parágrafo e abrindo o texto. Você que está conosco, acompanha a dobradinha, essa é uma receita de bolo modesta que encaminhamos. Primeiro parágrafo, introdução, apresente o assunto,
É como se você estivesse chegando à casa de alguém e se apresentando, eu me chamo tal, sou isso, faço aquilo, obrigado, posso entrar. Então, esse é o primeiro momento. O segundo e terceiro parágrafos, desenvolva. Aí você vai jogar essas ideias, falará sobre charges, sobre tiras, sobre limites, responsabilidades, o terror. E a sua conclusão precisa deixar ao leitor, que é o quarto parágrafo, uma certeza. Que explicações, que definições você dá para isso e que sugestões para que o mundo possa conviver com mais harmonia e dentro de uma situação agradável em que você possa fazer o que bem deseja, tendo liberdade. Mas essa liberdade carrega uma responsabilidade sobre o que você quer atingir, a quem atingir e por que atingir, se quer atingir alguém. E para ele fazer isso nesse argumento, professor Marlos, Michel, mostra lá essa matéria para eles, por favor. 2 modos de lidar com o terror. Renata Janine Ribeiro, veja essa matéria. Leia isso, você vai ter argumentos para seguir o que o professor Marlos acabou de dizer. É um texto longo, tá? Um texto fantástico. Ó, vou colocar aqui de novo, você congela a imagem e busca e faz a sua leitura e você vai ter o argumento que o professor Marlos deu. E o que mais para ele fechar a conta, hein? Tranquilo, só essa conclusão necessária para dizer que você tem um parecer sobre isso. Não fique em cima do muro. Apresente um parecer. Sim. Tudo consumado, então. Perfeito. Obrigado, meu amigo. Nos falamos. Grande abraço. Dobradinha 2015. Até mais.